Ouvir você a esse respeito. E agora que a lei foi aplicada ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? O que acontece com a Lei Magnitsky é que ela tem dois efeitos muito claros. O primeiro é que aquele que é sancionado é colocado na lista do governo americano de pessoas que violam a democracia ou os direitos humanos. Isso aqui não é tomar lado se o ministro Alexandre de Moraes é um violador da democracia e dos direitos humanos ou não, é apenas a consequência prática da legislação americana. Porque, veja, hoje o Brasil é tão polarizado que metade das pessoas acredita que o Alexandre de Moraes é o salvador da pátria e a outra metade acredita que ele é o Voldemort lá do Harry Potter, né? Por causa da capa esvoaçante. Então, a gente tem que tomar cuidado para deixar só mesmo as consequências do que acontece. Então, primeira consequência prática, ele entra nessa lista. Para quem não o conhece, vê isso de fora, está assistindo do estrangeiro, é óbvio que essas pessoas vão ter um juízo negativo a respeito dele. Como qualquer pessoa teria o juízo negativo a respeito de um brasileiro que tem uma condenação ou inclusão numa lista do próprio governo brasileiro de pessoas que cometeram crimes. É normal. E o segundo ponto que acontece com ele, que essa é a parte mais dura e vai gerar um impasse tenebroso no Brasil, é a morte financeira e digital do ministro Alexandre de Moraes. A gente parece que se esquece, mas praticamente toda a nossa infraestrutura digital e financeira, ou ela é norte-americana ou ela passa por empresas americanas. E toda essa infraestrutura agora fica proibida de ser fornecida ao ministro Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, se ele quiser voar de Gol, ele não pode voar a Gol porque a Gol tem operações nos Estados Unidos e se a Gol deixar o ministro voar, pode tomar multa de bilhões de dólares. Não pode voar de Latam pelo mesmo motivo. Não pode voar da Azul pela mesma razão. O ministro Alexandre de Moraes não vai poder usar Visa, Mastercard ou American Express porque usam infraestruturas de pagamento dos Estados Unidos. Ele pode voar de jatinho alugado no Brasil. Se o seguro ou o resseguro tiver sido feito nos Estados Unidos, a companhia também tem que negar serviço para ele. Não vai poder usar e-mail do Google, Outlook, todos os e-mails. Por quê? Porque essas empresas, embora quando o serviço seja gratuito, elas não têm a obrigação de cancelar o serviço, elas historicamente, quando as sanções foram aplicadas a russos e venezuelanos, cancelaram os serviços para evitar ter que pagar multa nos Estados Unidos. Então, o ministro Alexandre de Moraes acaba de sofrer a morte financeira digital. Vai ser muito difícil para ele conseguir efetivamente utilizar esses serviços. O que vai acontecer que vai gerar um impasse? É praticamente certo que ele vai entrar com uma ação judicial, ele vai obter uma liminar, se no primeiro grau, no Supremo Tribunal Federal, isso é uma discussão de competência, o Supremo tem se arvorado tanta competência que provavelmente eles vão tentar enquadrar isso como um atentado à democracia brasileira e a competência vai para o Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Alexandre de Moraes vai conseguir as liminares que vai determinar que todos os serviços continuem sendo prestados a ele. Aí as empresas vão obedecer à ordem brasileira do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou as empresas brasileiras que têm operações nos Estados Unidos vão correr o risco de tomar multas de bilhões de dólares. Isso vai gerar um impasse gigantesco, porque algumas dessas empresas, você imagine, as nossas aéreas, praticamente todas têm grandes dificuldades financeiras. Imagine que elas cumpram a decisão judicial e tomam uma multa amanhã de $1 bilhão nos Estados Unidos. Elas quebram. Então, vai ser um pouco complicado essa situação se resolver. E eu acho que essa era a real intenção do Donald Trump, gerar um impasse para que efetivamente esse assunto ficasse na ordem do dia.